Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Culto hoje de terça-feira, pregação do nosso irmão Daniel. Estamos ali no período de quarentena ainda, os cultos são online. Convidar você a abrir sua Bíblia em casa, em Hebreus 1, que diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Esse é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa abençoar esse culto, abençoar o pregador, abençoar os irmãos que estão em casa, que todos possam ser tocados ali pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, que nos permite estar em sua presença, não é? Logo mais vamos ouvir a palavra de Deus. Então, se levante como exército do Senhor. O nosso Deus é poderoso e Ele torna cada um de nós participante desse exército, para nos levantarmos e crermos que Deus está no controle, amém? Vamos declarar juntos que o nosso Deus, Ele é poderoso e é Ele que é o general das nossas vidas. Louvado seja Deus.
Amém, irmãos? Teremos agora aqui a pregação do nosso irmão Daniel. Hoje, nosso culto de terça-feira, aqui nesse período aqui de quarentena ainda, né? O irmão vai trazer uma palavra abençoadora essa noite. Que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. E quando for sair de casa, use máscara, use álcool gel, se proteja, né? Se proteja aí, enquanto não sair uma vacina aí, para que possamos voltar aí à vida normal. Amém? Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos. Seja louvado por mais essa oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor, de entregar a Ele nosso culto racional, amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, amém? Nós vamos ler apenas 3 versículos, os 3 primeiros versículos de Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus 12, versículo 1 ao versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que nós temos lido. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor é o começo e o fim de todas as coisas. E muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, fortifica a nossa fé e que o Senhor ache em nossos corações, Senhor, um coração pronto a ouvir e a obedecer, a seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fala com cada um dos teus servos, fala comigo, para a glória e louvor do teu santo nome que eu peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Eu queria dizer algo bem simples para você nessa noite, e o que eu gostaria de dizer é: persevere, o fim ainda não chegou, amém? Nós temos lido esses 3 versículos tão maravilhosos da palavra de Deus, que eles querem nos incentivar. É tão maravilhoso o que a palavra de Deus ela produz em nossos corações. Como a palavra de Deus ela fala conosco, e quando nós realmente damos ouvido, ela é como aquela semente que Jesus falou. Sabe, a semente que, achando uma boa terra, ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Porque o Senhor sempre tem algo para desenvolver em nossas vidas. Tudo isso começa quando a gente ouve a palavra de Deus e quando a gente responde a essa palavra com fé. Amém? Então nós temos lido esses 3 versículos de Hebreus capítulo de número 12 e nós podemos dizer aqui: não desista, mas persevere. Persevere, porque o fim ainda não chegou. E nós temos aqui nessa carta, nesse trecho, um incentivo escrito. Aqui é interessante que não sabemos com certeza quem foi que escreveu essa carta. Alguns podem especular que seja Paulo, outros vão dizer outros nomes, Barnabé e muitos outros. Não é nosso propósito dizer isso, mas nós cremos que essa palavra é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e ela é perfeita, ela é apta, ela é útil para nos instruir, nos ensinar em toda a justiça. E nós vemos aqui que o escritor divinamente inspirado, ele escreve aos Hebreus, a comunidade judaica que havia se convertido a Cristo, aqueles judeus que após a morte de Cristo deram ouvidos à sua mensagem, deram ouvidos aos apóstolos e então passaram a seguir o Evangelho de Cristo.
passaram a seguir as boas novas. Mas, à medida que eles passaram a seguir esse evangelho, conforme o cristianismo, não era assim chamado na época, né? Mas nós podemos chamá-lo assim, começou a crescer, a perseguição começou a vir. E essas pessoas que eram os antigos judeus convertidos a Cristo, eles então começaram a pensar em retroceder por conta da perseguição que se levantava. Porque aqueles que professavam o nome de Cristo começavam a ser perseguidos, mas os judeus até o presente momento não estavam perseguidos. Então eles começaram a pensar, voltar às antigas práticas. E essa carta é uma carta que foi escrita com o propósito de falar que uma vez que a gente entrou em Cristo, não tem como a gente voltar atrás, porque não existe nada que se compare. Cristo, ele é maior que a lei, ele é maior que os anjos, ele é maior que Moisés, ele é maior que todos os homens, ele é o perfeito sacerdote, ele é o nosso Senhor. E aqui nós temos a palavra que fala que ele é o autor e o consumador da nossa fé. E uma vez que a gente entrega a vida para ele, não tem como a gente voltar. Mas essas pessoas começaram a pensar, diante da grande perseguição. Então o autor da carta aos Hebreus faz todo um tratado, apresentando o verdadeiro Cristo, a fim de mostrar que não tem como voltar atrás. E juntamente com isso, de incentivá-los à perseverança. E é nesse momento aqui que nós vemos um dos maiores incentivos em toda a palavra de Deus. E a gente vê aqui que ele apresenta algo bem simples. Ele apresenta um exemplo. Ele faz uma comparação, uma espécie de uma alegoria, e ele compara a vida cristã, a fé em Cristo, com uma corrida. E é engraçado porque na época não existiam tantos esportes enquanto existiam hoje. Talvez se fosse hoje em dia, outros exemplos seriam usados. Mas naquela época que tinha, era a corrida, os esportes, de certa forma, né, chamados esportes olímpicos. E aí nós vemos aqui que ele apresenta essa figura de uma corrida, mas não é uma corrida qualquer que nós estamos inserindo. Porque quando a gente pensa em corrida, a gente sempre pensa em chegar mais rápido, em chegar primeiro. Se eu falar para você assim, as últimas Olimpíadas foram em 2016 no Rio de Janeiro. A que seria em 2020, ela foi adiada por toda a circunstância que nós estamos vivendo. E aí se eu falar assim, fala um corredor, eu tenho certeza que a maioria só vai lembrar de um nome, o Usain Bolt, né? Que é o nome mais rápido, é o homem mais rápido, porque nós temos isso em nós, nós queremos tudo alcançar rápido, nós esperamos ser o melhor, ser o mais rápido. Só que a palavra de Deus, ela está falando de uma outra corrida. Não é uma corrida de 100 metros que o mais rápido vence. Mas essa corrida, ela se assemelha a uma maratona. E se eu perguntar para você, quem foi que venceu as últimas Olimpíadas? A maratona, no Rio de Janeiro. Aí alguém vai falar assim, foi algum queniano, né? Se falar isso, acertou, né? Eu não vou nem tentar falar o nome dele, que é meio complicado. Mas a gente dá valor só às coisas que a gente alcança rápido. Mas o que Deus tem para nós é uma carreira longa. Não é algo que nós precisamos sair correndo, mas é algo que desde o começo ao fim nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter perseverantes. Nós precisamos persistir até o final. E é interessante que a gente vê essa palavra aqui dizendo, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e diz, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E quando a gente pensa correr com paciência, não é a nossa característica natural. É difícil a gente ter paciência, a gente tem que se esforçar. Normalmente a gente já quer alcançar, mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos.
mas é mais parecido com uma maratona, ou talvez uma outra maratona, que a gente tem que prosseguir e correr com paciência. E é interessante que aqui ele coloca algumas coisas. Então ele fala da corrida, e ele fala que é necessário nos desembaraçar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e então corramos. Porque não tem como a gente entrar numa corrida, digamos assim, e tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém vai entrar numa corrida maratona e ao mesmo tempo vai levar um monte de coisa ali, porque dali já vai fazer outra coisa. Ele vai manter o foco na corrida. Não tem como, se uma pessoa estiver focada naquilo, não se livrar de tudo aquilo que lhe possa impedir, ele não vai perseverar por toda essa corrida, por toda a caminhada. E aqui está sendo apresentado o desembaraço que nós temos que ter de todas as coisas que nos atrapalham. Mas essa corrida aqui é a corrida da fé. Porque quando a gente olha para o contexto, capítulo 12, ele diz portanto, e quando ele fala portanto, isso nos mostra que ele está se referindo ao que vem antes. E o que vem antes é o capítulo de número 11, que nós conhecemos, que fala a respeito da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que se não veem. E a partir de então, ele vai falando a respeito da fé e vai dando diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. E a Bíblia diz que esses homens eram homens dos quais o mundo não era digno, porque eles abriram mão das suas vidas, porque eles estavam inseridos num propósito, que era correr essa carreira da fé até o final. E para fazer isso, nós temos que deixar de lado tudo aquilo que nos impede. Não tem como a gente buscar ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade. A palavra fala que a amizade com o mundo constitui-se em inimizade contra Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e desprezará o outro. E aí nós vemos que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que possa ser um empecilho, tudo aquilo que possa nos dificultar a gente alcançar o nosso objetivo, porque é uma corrida, nós temos que nos desembaraçar, precisamos manter o foco, e o nosso foco está em um objetivo, que é o final, que é a coroa, que é o prêmio. E tem um texto na palavra de Deus que fala que aquele que se prepara para uma corrida, ele abre mão de tantas coisas por aquilo, olhando para o final. Alguém que se alista a um exército, ele tem que abrir mão de todas as outras coisas para servir aquele propósito. E nós, quando entramos nessa corrida, nós temos que deixar para trás e olhar para frente, olhar para o prêmio que nos está proposto. Mas, como eu disse, esse texto é um texto de incentivo à perseverança. E ao fazer a apresentação dessa corrida, que era tão conhecida na época e até hoje nós podemos imaginar, ele apresenta um exemplo. E o versículo de número 2, ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a afronta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E é tão maravilhoso, porque nós temos um exemplo a seguirmos. Nós precisamos perseverar como Cristo perseverou. E é interessante a gente olhar para Cristo, porque nós falamos que é uma corrida da fé. E Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé vem por meio das palavras de Deus. Jesus é o verbo divino que habitou entre nós. Sabe? E o objeto da nossa fé acaba nele, porque nós cremos na palavra dele.
Nós cremos pelo seu caráter. E essa palavra vai nos levar a Ele. A fé que nós temos é a fé nele. Por isso Ele é o princípio e Ele é o fim. Autor e consumador. E Ele é um exemplo porque Ele perseverou. E quando a gente pensa em perseverar, aí parece que essa história da corrida, ela se torna muito pouco. Porque nessa vida não é só você sair correndo e tudo mais. Chega no final. Mas existem diversos obstáculos. Existem várias coisas que vão tentar nos impedir de chegar ao final dessa caminhada. A nossa irmã Lili falou no domingo a respeito de uma batalha espiritual. Ela leu a respeito do texto de Efésios, no capítulo 6. E nós temos que estar fortalecidos do Senhor. Nós temos que nos vestir ou nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque essa corrida, que também pode ser chamada de uma batalha, é uma corrida com obstáculos. Os obstáculos naturais da vida. As intempéries, como por exemplo, a circunstância que nós estamos passando. Qual de nós que não teve momento que se pega ali tendo que buscar o Senhor, Senhor, acrescenta a minha fé, Senhor, me ajuda, e aí, o que será? O que vai acontecer? Mas nós temos que perseverar, irmãos, mesmo diante das adversidades. Muitas vezes o inimigo ele se coloca contra nós, tentando nos derrubar. Mas nós podemos olhar para Jesus como exemplo daquele que suportou todas as coisas. Porque Jesus ele teve, digamos, enquanto ele esteve aqui na terra, sua carreira durou aí uns 33 anos, né, sua corrida. E nós vemos que ele passou por todas as coisas que nós passamos. Ele experimentou por todas as coisas. Se a gente olha desde o princípio da sua vida, ele já nasce numa manjedoura. Não tinha lugar para que sua mãe se hospedasse e tivesse um filho, a não ser junto com os animais. E aí ele vai crescendo como uma criança normal, mas com a diferença de que ele sempre foi santo e puro. E a palavra nos vai mostrando tantas coisas. Está em Belém, aí vem um anjo e fala assim, olha, vai para o Egito. Aí depois fala com José, sai do Egito. E vai crescendo. São tantas adversidades que a gente vai vendo. E quando Jesus finalmente ele começa o seu ministério, ele começa a anunciar o Evangelho, a anunciar a chegada do reino de Deus, trazer a libertação aos cativos, a cura aos feridos. Nós vemos que a perseguição se levanta. Isso persegue. Quando ele chega ali ao final, nós vemos que ele leva sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Todo o peso que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E ainda nós lemos na palavra de Deus que já no começo do seu ministério, ele foi tentado por 40 dias no deserto. Até mesmo para Jesus existiram obstáculos, existiram dificuldades, existiram tentações, artimanhas do inimigo tentando enganar. Quanto mais a mim e a você, mas nós precisamos seguir o exemplo daquele que venceu, daquele que é o autor e consumador da fé, daquele que suportou a cruz. Ele suportou todo o peso, ele desprezou a afronta e ele olhou para o prêmio. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque nós lemos no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E ele diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais e desfalecendo em vossos ânimos. Tudo isso que Jesus suportou foi por causa da alegria que ele estava proposto. Quando diz aqui nessa tradução que eu li, pelo gozo, é pela alegria. Jesus, ele olhava para o final, ele olhava para o prêmio. E hoje ele espera que eu e você corramos em direção a esse final, a linha de chegada, a esse prêmio. E é muito interessante algo.
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, no versículo 11. Na minha tradução diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Existe uma tradução que diz: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E o fruto do trabalho de Jesus, o prêmio que ele olhava, e é interessante, né? O prêmio que Jesus olhava lá no final era o fruto do seu penoso trabalho. E esse fruto eram pessoas como eu e como você. Pessoas que alcançaram a fé nele. Pessoas que perseveraram e que ao final estarão com ele. E é interessante que ele suportou todas essas coisas para satisfazer a vontade de Deus, para vindicar a sua justiça, mas olhando para o fruto do seu penoso trabalho, que era a minha vida, que era a sua vida. Jesus suportou a cruz, Jesus desprezou a afronta, porque ele estava olhando para o prêmio, que era ter a mim e a você, que cremos nele, junto com ele. Porque ele falou, e chega uma oração, ele fala assim: Pai, eu quero que eles estejam onde eu estiver. E o prêmio de Jesus foi nos ter na presença dele. Mas é interessante, porque ele nos chama para uma corrida, nós temos que lançar fora todo o embaraço, nós temos que focar e olhar para o prêmio. E a palavra diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é maravilhoso, irmãos, porque Jesus ele perseverou olhando para você. Enquanto ele corria aquela carreira, enquanto ele estava ali no Getsemane orando ao Pai, enquanto ele carregava aquela cruz, enquanto ele era agredido, humilhado, enquanto ele estava ali sendo erguido nu, até mesmo na frente da sua família, ele olhava para você. Um dia no céu. E agora ele pede que você persevere olhando para ele. Porque assim como nós somos o seu prêmio, o prêmio que nós receberemos é ele. Isso é tão maravilhoso, irmãos. É por isso que nós temos um exemplo que não tem como se comparar. É por isso que é possível falar em perseverança mesmo na tribulação. É por isso que nós podemos falar em esperança mesmo na adversidade. Porque nós não estamos correndo para um prêmio corruptível, mas nós estamos correndo para, enfim, recebermos o prêmio, que é a presença de Deus, a presença do nosso Senhor. É ouvir a voz de Deus falando assim: vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que está preparado. É para nos assentar àquela mesa que Ele está preparando. É para entrar naquela casa que Ele foi preparar a morada. É para nos assentar com Ele. E então, como Ele falou que não beberia mais o fruto da vide, até que aquele dia nós estivermos com Ele. E aí Cristo terá fruto do seu penoso trabalho. E nós teremos esse tão valioso prêmio. Essa joia preciosa, que não tem outra coisa que se compare, pelo qual vale a pena vender tudo. Jesus é o nosso prêmio. E o que Ele fala para nós? Persevere, o fim ainda não chegou. E aí, se você chegar e olhar no versículo 12 desse capítulo 12 de Hebreus, a palavra de Deus diz assim: portanto,
tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Existe um texto na palavra de Deus que está em Daniel, no capítulo 12, no versículo 13, que é o último versículo do livro de Daniel, que diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Sabe, irmãos, talvez nessa circunstância você esteja cansado já, porque é interessante quando a gente olha para essa caminhada, para essa corrida, muitas vezes a gente vê pessoas que param pelo caminho, a gente vê pessoa que entra e de repente se cansa e para de seguir o Senhor. Isso nós podemos ver até no nosso contexto imediato. Não é uma corrida rápida. Quando começou, muitos de nós, inclusive eu, falaram assim: logo isso acaba. Mas está perdurando por tanto tempo. Mas nós temos que perseverar com o fim objetivo, que é nós passarmos por essa adversidade e sairmos ilesos, para podermos retornar às nossas atividades. Mas muito mais importante do que isso é permanecer e perseverar nessa carreira da fé, olhando e seguindo a Jesus, porque esse é o único modo pelo qual nós vamos receber o prêmio. E aqui nós vemos que se talvez você está cansado, se você parou no caminho, se talvez você já não busca Deus como você buscava, a ideia não é que você se sinta mal, mas é que você se volte para Deus, para que você se coloque no caminho, para que uma vez mais você torne a levantar as mãos cansadas, para que os joelhos desconjuntados eles se firmem, para que você segura na mão de Deus. Tem aquele hino, que fala: segura na mão de Deus e vai. É isso que Deus quer de nós, que a gente não pare pelo caminho, que a gente não desista, que nós perseveremos, porque muito em breve nós receberemos o prêmio de estar na presença de Deus, e ali onde não haverá dor, não haverá choro, mas serão novos céus, nova terra. Será como diz a palavra de Deus: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Se talvez você está cansado, não desista, olhe para Jesus. Ele suportou tudo para ter você, então suporte, persevere, para que um dia você possa ter Ele frente a frente, e aí nós saberemos, nós não veremos mais como espelho, nós poderemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Você agradece a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, se o Senhor nos ajudar, porque nós precisamos muito da ajuda do Senhor a cada dia, da sua inspiração, da sua direção, da sua unção. Nós vamos caminhar, Senhor, e vamos glorificar a Jesus, e vamos, Senhor, receber o prêmio das mãos do Senhor. Receberemos, Pai, a coroa das mãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, aquele que porventura entristeceu, parou, está desanimado, está ferido, ó Senhor, toca no coração através da Tua palavra, para que se levante, se firme, seja renovado e seja um canal da Tua bênção, ó, glorificando o Teu nome, levando a palavra de vida e de esperança para a salvação do perdido, para a cura do enfermo, para a libertação do cativo. Espírito Santo de Deus, Tu és maravilhoso. Usa cada um de nós, Senhor, como canal da Tua bênção, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica e a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos nós. Amém.